A palavra pistis, né, traduzido, pode ser traduzido tanto por fé quanto por fidelidade. E para os gregos, né, como a palavra é grega, para os gregos é a mesma coisa, porque eles entendiam o seguinte: ninguém era leal, era fiel se não tivesse fé. E todos que tinham fé, eles também eram fiéis, porque uma coisa não pode estar separada da outra, tá certo? É uma incoerência para os gregos isso, né? Para o conceito bíblico também, porque aquele que crê, isso implica em assumir uma vida, um estilo de vida, uma natureza de vida. Então o crer, né? Eu sei que no nosso conceito aqui das religiões e tal, nossa cultura e muitas outras, o crer muitas vezes diz respeito a um assentimento, a uma crença, um conjunto de crenças. Mas o crer na Bíblia, né, crer em Cristo, quem crê for batizado será salvo, né? Quem crê em Jesus está salvo. O crer, ele implica em assumir uma vida, em assumir tudo aquilo que eu acredito nas suas virtudes e seus valores. Tá certo? É por isso que a gente fala assim, não, quem crê em Cristo, não é possível a pessoa crer em Cristo e viver de outra forma que Cristo propôs. Não é possível, né? É uma incoerência, é algo que não cabe. Não tem como, biblicamente isso não é possível. Eu sei que é possível na vida de muitas pessoas, mas a proposta de Deus isso não é possível. Só para a gente entender aqui a ligação. Então o verso 6 vai dizer que as palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Nós precisamos ser as pessoas. Tem uma frase bem interessante, não sei se eu já falei para vocês em outra ocasião, que é assim, um incrédulo, né, falando para uma pessoa que pregava para ele, né, e ele disse assim: olha, eu não consigo ouvir o que você fala, porque o que você faz soa muito mais alto nos meus ouvidos. Não consigo ouvir o que você fala, porque o que você faz soa muito mais alto nos meus ouvidos. Então, ou seja, ele ficava surdo para o discurso, porque os atos falavam mais alto. Tem um ditado nosso que vale mais uma atitude do que 1000 palavras, não é, irmãos? Fala muito mais, a vida, o exemplo. Lógico que a gente precisa unir as duas coisas, né? O discurso, a fala, o ensino, a instrução, né? A teoria, com a vida reforçando. Então, a vida é o carimbo, né? É a chancela, a gente confirma, ó, é assim mesmo. Então, viva assim, ó, é desse jeito aqui, né? Verso de número, ainda do capítulo 6 aqui do Deuteronômio, vocês estão me acompanhando aí? Capítulo número 6, verso 7. Olha só, e as intimarás a teus filhos, deveriam ser incutidos na mente dos filhos, esses ensinos, e a gente está falando aqui de crianças mesmo, que a gente vai pegar da raiz do negócio, tá certo? Embora a gente está lidando com andragogia, né? Andragogia, que é um ensino de adultos, a reeducação, o que a gente está fazendo aqui sendo reeducados. Nós não fomos educados, né? Nós estamos sendo reeducados. Talvez alguns foram educados, mal educados, e estão voltando para ser reeducados. Embora o evangelho sempre será uma reeducação, porque o homem ele se desfaz, ele é corruptível. Você pode ter nascido no berço, né? Cristão, figuradamente falando, lógico, não tem nenhum berço móvel que diz aleluia nem glória a Deus. Ele está falando figuradamente, né? Num contexto de pais cristãos e frequentar a igreja, aquela coisa toda. Mas o ser humano, ele é corruptível em todos os sentidos da palavra, em todos os sentidos que essa palavra pode trazer. Então a gente precisa diariamente ser reeducado, diariamente ser, pela palavra de Deus, né? Restaurado moralmente, espiritualmente, eticamente, enfim. Então é por isso que a gente vai falar aqui, lá no princípio, que é o ideal, né? E a gente vai lidar com o real, que é o que nós vivemos. Então o real nem sempre, ou muitas vezes, não é o ideal. O ideal é que se pegue a criança e ensine. É o que a Bíblia, inclusive, ela propõe. Irmãos, a psicologia, ela já, há muito tempo, não é já como se fosse descoberta esses dias, né? Que eu falo assim, a psicologia, na verdade, era um ramo da filosofia. Como ciência, 2 séculos para cá aproximadamente, né? Não me lembro ao certo aí o tal do Freud, Lacan, depois Freud, mas acho uns 2 séculos aí para cá. Mas a psicologia, ela constata que de fato, desde o útero,
a criança já começa a absorver ensinamentos, gostos, inclusive, por música, por alimentação, do ventre. Né? Tem até uma ilustração bem interessante que eu esqueci agora, depois ver se eu acho, eu passo para vocês, que é a escola no ventre. Então, essa capacidade do ser humano, desde o ventre, literalmente, isso não é figurado, vai aprendendo. A partir dali ele já aprende. Então, deve-se ensinar a criança desde quando? Desde sempre, desde o útero. Literalmente, né? Não estou exagerando, não. Lógico, tem toda uma questão de um bom senso, né, irmão? Ninguém vai ficar lendo uma cartilha, né? E colocando aqui um microfonezinho aqui, ó. Tá? Um alto-falante aqui, ouve aí, meu filho. Ó. Não é bem assim. Mas há sim essa realidade cientificamente comprovado, psicologicamente comprovado, que a criança já começa a absorver, né? Já começa a ter a introspecção de impressões daquilo que a cerca. É bem interessante isso aí. Então vamos lá, verso 7, deveriam ser incutidos na mente dos filhos, né? E as intimarás a teus filhos. Também vou recorrer a vocês novamente aí na versão, capítulo 6, Deuteronômio, capítulo 6, vocês se acharam aí, se perderam? Se acharam, se perderam, se perderam? Calma aí, eu tô ouvindo alguém, por isso que eu me confundi aqui. Tem algum microfone aberto aí, entendeu? Tem algum microfone aberto. Quem é que tá falando aí, pelo amor de Jesus? Tô igual o Paulo aqui, ouvindo e não vendo ninguém. Eu já identifiquei aqui, deixa eu fechar o microfone do varão, que eu acho que ele tá meio... É isso, agora tá bom, fechei aqui. É igual o Paulo, né? Ouvindo e não vendo ninguém. Voltando então, eu vou recorrer a vocês aí, né? Veja na Bíblia de vocês, o verso 7, ao invés de intimar, né? As intimarás a teus filhos, é possível que esteja incutir, né? Intimar, incutir, fazer íntimo, né? Inculcar. Então, se tiver diferente algum das versões de vocês, abre o microfone rapidinho só para compartilhar, para a gente ver aqui como que está aí na versão. Na minha está intimarás, verso 7. E as intimarás teus filhos. Está diferente da de vocês? Mansandra? Não? O meu está ensinarás. As ensinarás. Mana Cláudia, ensinarás? Alguém mais diferente? Ensinarás também. Então tá igual. Os demais? Ensinarás. Tá. Intima. Gabriel, falou alguma coisa ou não? Oi, o meu tá diferente. Diga. A minha é a NVT, né? A mais recente. Tá assim, ó. Repita as palavras, repita-as com frequência a seus filhos. Conversem a respeito delas quando estiver em casa e quando estiver caminhando. Isso. Aí ela tem um complemento aqui. Repita Xanã, né? Que é como gravar. Uma gravura. Não pode ser apagada. Olha que interessante. Depois a gente vai falar, inclusive, vamos pegar esse texto novamente na sua versão, Gabriel. Você me ajuda quando chegar lá, tá? Eu possivelmente posso esquecer, porque é um dos métodos de ensino, é a repetição. De fato, é o que Paulo vai falar lá em Filipenses, capítulo número 3, né? Eu não me canso de escrever para vocês as mesmas coisas, e isso é segurança para vocês. Pedro vai falar também, né? Vai usar uns termos assim, de repetir, falar as mesmas coisas, né? De inteirar, assegurar aquilo que eles já sabem. Então esse é um método, né? De repetição. Você está repetidas vezes afirmando a mesma coisa. É por isso, irmãos, que nós precisamos estudar a Bíblia para o resto da nossa vida. Na verdade, nós estudamos a Bíblia, que é a mesma coisa, são coisas diferentes. Mas essa necessidade de você sempre estar reiterando, revisitando, né, as suas convicções, os seus valores. Tem uma música muito bonita, que ela é antiga, né? Eu digo, para os cristãos, eu não me recordo, me vem na mente agora só um flash assim, que eu preciso rever meus conceitos, né? Meus valores. Eu preciso reconstruir. Eu não vou cantar aqui porque toda vez que eu canto, a igreja treme, de nervoso, né? Porque desafinado que eu sou, até umas horas. Rever meus conceitos, meus valores. Então essa necessidade, a Bíblia diz, olha, vê onde você caiu, arrepende, volta lá. Essa necessidade da gente estar revisitando, reavaliando, fazendo o balanço da vida. Só que isso é diariamente, irmãos.
né? Final do ano, né? Que o pessoal fala, não, vamos fazer um balanço da vida, e agora não, isso é diariamente, é constantemente, porque nós somos pessoas não confiáveis, como eu falei, nós somos corruptos, eu não confio em mim, eu não banco a minha vida, eu não posso pensar que eu já dou conta, que eu já estou, né, pleno, que eu já estou em uma condição que daqui para frente eu consigo conduzir a nossa vida. Não, diariamente nós somos essas pessoas que não são confiáveis, tá certo? Mas é por isso que a gente precisa revisitar Deus, revisitar o texto, revisitar o que a gente pensa, né? É por isso que a importância de nós ensinarmos uns aos outros, exortarmos uns aos outros, que a Bíblia diz, né? Para a gente se pastorear, para a gente sempre ter isso é uma proteção quando eu sou exortado por um irmão, porque assim, de vez em quando um de nós endoida, isso é fato, irmãos. A gente vê aí, tá vendo para os irmãos que eram equilibrados, pessoas que eram sensatas, exemplos de doidas, sai do caminho, né? Pisa fora da faixa, da linha de santidade, cola as placas, dá tilt, né? Entra um vírus lá e corrompe o HD, é uma bagunça só. E é preciso então sempre nós sermos policiados, né? Num bom sentido da palavra. E o Espírito Santo usa o quê? Justamente isso, a instrução, é a palavra. Fala, irmão, você está indo pelo caminho aqui que não se deve, mas como? Porque a palavra diz isso, porque Deus nos ensina isso, porque a palavra nos ensina assim. Então a importância dessa educação, né? Não só pessoal, mas essa educação coletiva. Mas obrigado aí, depois me lembro de nós voltarmos. Então, intimarás, inculcar, ensinar, né? Ensinar pela repetição, tá? Interessante aqui, ó, tornar íntimo a palavra de Deus, colocar ela na cuca, dentro da cabeça, né? Ensinar repetidas vezes, ou seja, a ideia de que você sempre está lançando, sempre está acrescentando, sempre está jogando, sempre alimentando, sempre nutrindo. Então, se a gente pega essas versões, a gente vai construindo nessas ideias aqui do texto, tá? Verso 7 ainda, quero acabar aqui esse texto. Verso 7 ainda, né? Os pais deveriam falar no dia a dia na família. As intimarás a teus filhos, ou seja, incutir na mente deles, fazer íntimo, né? Essa coisa toda. Falarás sentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. Isso fala do dia a dia. Então a gente precisa falar dia a dia, ensinar dia a dia. Essa é a ideia aqui. Versos número 8 e 9, tá? O conteúdo devia ser escrito em lugares visíveis para lembrar. O caso aqui, né? Atarás o sinal à tua mão, na tua testeira, entre os teus olhos, escreverás nos umbrais da tua porta e das tuas casas. Figuradamente, né? Isso aqui quer dizer o seguinte, olha que coisa interessante. Também atarás por sinal na tua mão. Tudo que a gente faz, realiza, precisa ser pautado pelos ensinos bíblicos. Atarás as mãos, tá? Estou fazendo aqui uma alegoria, uma comparação. Serão por testeira entre os seus olhos, fazer com entendimento, saber o que está fazendo, por que está fazendo, né? As escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas, ou seja, o meu lar, a minha casa, a minha família, é lá que precisa isso ser evidenciado. Tem um ditado que diz que aquilo que se faz na sala se mostra na praça, né, irmãos? A Bíblia também vai falar dessa questão de que a gente precisa, como eu disse bem no comecinho da minha fala, que a gente precisa ter bom senso, a gente precisa ser pessoas coerentes. Eu não posso, na minha casa, ser uma pessoa, ter uma ética lá, ter um comportamento lá e publicamente ser diferente, né? Nós precisamos ser íntegros, em todos os sentidos da palavra também, né? Sinceros, como diz o Jó, capítulo 1, verso 1, o próprio Deus disse a respeito de Jó: viste o meu servo Jó, homem sincero, íntegro, né? Então, uma pessoa que tem um caráter, que ele é formado sem falha, nem falta no seu caráter. Então, a gente precisa entender que a Bíblia, ela vem trabalhando essas ideias aí. Bom, irmãos, então essa é uma aula introdutória, né? Deixa eu só colocar no mudo ali também, que o pessoal está animado hoje. Eu quero aqui introduzir essa aula, tá certo? Dizendo que a Bíblia de fato, a gente vai ver ao longo das aulas, que a Bíblia de fato, ela vai nos dando o único caminho possível para uma vida proposta por Deus, que é a vida do aprendizado e ensinamento. Aprendizado e ensinamento.
E a gente vai ver textos como, por exemplo, Oséias, né? Capítulo 4, verso 6, que diz lá que o povo de Deus ele é destruído, ele é prejudicado porque não é só porque faltou o conhecimento, não. Aliás, não é nem porque faltou o conhecimento, é porque rejeitaram o conhecimento. O mesmo Oséias aí no capítulo 6, depois a gente revê esses textos, né? Verso 3 diz, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. E a gente vai ver o que é esse conhecer, como eu já falei, numa questão teórica e prática, né? Então, como eu disse, a Bíblia, principalmente o conceito do Antigo Testamento, não faz essas separações que a gente faz. A gente compartimentaliza a vida, né? Como se fosse possível você ter uma vida social, uma vida ministerial, uma vida pessoal, uma vida profissional, né? Desconectadas. Não, amados, isso é uma coisa só. A gente precisa unir isso. E eu não posso ser um camaleão da fé. Um esquizofrênico de Jesus, né? Um bipolar do reino de Deus. Eu não posso ter esses desdobramentos onde eu tenho comportamentos, valores diferentes dependendo do lugar onde eu estou. Não, eu preciso ser uma pessoa restaurada, íntegra, né? Isso é possível quando de fato os valores e os princípios eles são trabalhados de uma maneira profunda na nossa vida. A Bíblia vai chamar isso, a gente vai ver também na próxima aula, possivelmente já na próxima, a renovação da mente, né? A transformação de uma consciência, uma nova mente que funciona agora com lógicas pautadas no princípio e nos valores do reino de Deus. Então a gente vai entender que isso só é possível de fato quando nós somos transformados na natureza, pelo entendimento, e não, como eu disse, por um adestramento religioso que muitas vezes faz com que a gente, com até um limite, tenha um comportamento, mas dependendo de situações extremas, aquilo é negociado, né? Então a gente precisa entender todos esses processos. Você acabou de participar de mais uma aula de um dos nossos cursos do Seminário de Teologia, Vida Cristã, Palavra da Vida. Espero que tenha te abençoado, não só alargado o seu conhecimento teológico, mas que tenha também atingido o teu coração para que você possa a cada dia mais reproduzir a vida de Deus nas suas relações cotidianas. Se você ainda não é aluno oficial de um dos nossos cursos, se inscreva aqui no contato que vai aparecer do WhatsApp. Também nos siga nas redes sociais, se inscreva no nosso canal, compartilhe à vontade e Deus te abençoe.